Olá, turma. Trazendo hoje a correção da semana passada, que foi referente ao dia 3, dia 2, mais ou menos. E a gente tem regra de três compostas, a gente tem interpretação de gráficos, bastante coisa hoje, certo? Então, a da nossa lista, a questão 22ª, a nossa 26ª. E na 26ª, apesar que aconteceu um erro, mas nós vamos responder o item A dela, tá certo? A primeira questão diz assim: Ezequiel gastou 2 horas para pintar 16 metros quadrados. Então já vamos anotar aqui, ó. É a primeira questão. Então, 2 horas para pintar 16 metros quadrados, ok? Tem um muro que tinha 50 metros quadrados, tá certo, pessoal? Então, a pergunta é: qual é o restante, de tempo que ele vai gastar para completar isso? Então, observe, pessoal, que ele já pintou 16 metros quadrados. Então, há duas formas de fazer essa questão. Você descobre quanto tempo ele levaria ao todo e depois subtrai essas 2 horas. Ou você pode fazer o seguinte: você já pode subtrair aqui e saber qual é a quantidade que ele vai gastar no restante de parede, né? É só fazer a subtração básica, né? 50 menos 16. A gente vai ter 34, ok? Então, usando a regrinha de 3, ó. Em 2 horas, ele vai pintar 16 metros, ok? Em quantas horas? Ó, a hora vai estar aqui. E vale, vale lembrar que ele vai manter o mesmo ritmo, certo? Então, a gente não sabe a quantidade de horas, x. E a gente sabe a quantidade de parede que ele vai ter que levar, né? Esse tempo que ele vai levar, que é 34. Então, ó, observe que aqui, ó, a gente vai aumentar um e vai aumentar o outro, certo? Vai ser diretamente proporcional. Então, a gente vai ter, ó, multiplicando cruzado aqui, x vezes 16, a gente vai ter 16x, né? Igual a 34 vezes 2, 68. Ou seja, o x, ó, 16 está multiplicando, vai passar dividindo, né? A gente pode simplificar aqui em cima e embaixo por 2. A gente vai ter, ó, x vai ser 34 dividido para 8. A gente poderia até simplificar por 4, né? Mas basicamente é isso, certo, pessoal? Então, 34 dividido para 8, a gente vai ter 4,25 horas. E aqui, pessoal, você pode estar transformando esse 0,25 horas em minutos. Se você analisar isso aqui, ó, 0,25 nada mais é do que um quarto de hora. Um quarto de hora, se você transformar, são 15 minutos. Então, a gente vai ter 4 horas e 15 minutos. Ok? Finalizando nossa primeira questão. Nossa segunda questão diz o seguinte, pessoal. Em 5 dias, um operário produz 60 peças, trabalhando 8 horas diárias. Se trabalhasse 10 horas por dia, quantos dias ele gastaria para produzir 1.200? Então, ó, a gente vê que ele trabalha em 5 dias, 8 horas por dia. Então, a gente já pode transformar isso aqui em uma grandeza só, certo? Então, a gente multiplica, ó, 5 vezes 8. Isso equivale a quanto, ó? Note que ele diz assim, ó. São agora 10 horas, mas a gente não sabe a quantidade de dias. Então, a gente pode dizer que, ó, é x vezes 10. Isso vai ser igual a quem, ó? Nota que em cima vai ser ele produzindo 600 peças. E embaixo é 1.200. A gente pode até simplificar isso aqui, né? Mas é já, pessoal. Vamos agora primeiro multiplicar desse lado. Em cima vai dar 40 e embaixo, ó, x vezes 10 é a mesma coisa que 10x. Simplificando em cima e embaixo aqui, ó, o maior número que a gente consegue dividir aqui, ó, é o 600, certo, pessoal? Até é bem óbvio que isso aqui é a metade, né, ó. Esse é a metade desse. Então, a gente pode voltar, ó, é um meio, ok? Fica bem mais simples, né, ó. Então, ó, 10x vezes 1, 10x. 40 vezes 2, 80. O número que vai multiplicar por 10 vai dar 80, pessoal. Bem óbvio, né? É o 8. Então, são 8 horas, ok?
Finalizando a nossa terceira questão. Ou segunda, agora nós vamos para a terceira questão, ok, pessoal? Terceira questão diz assim, ó. O gráfico, aliás, o gráfico abaixo mostra o total de acidentes de trânsito de Campinas e o total de acidentes sem vítimas por 10 mil veículos no período de 1997 a 2003, certo? Sabe-se que a frota da cidade de Campinas foi composta por 500 mil veículos em 2003 e que 4% menor em 2002. E vamos para o item A. Você pode analisar, voltar à atividade aí, pessoal, e analisar o gráfico, certo? Mas o item A diz assim, ó. Calcule o número de acidentes de trânsito ocorrido em Campinas em 2003. Em 2003, pessoal, analisa o seguinte, ó. O número de vítimas, a gente tem o seguinte. A gente tem 500 mil, que é o número de veículos, é importante essa informação. Isso vai ser em 10 mil. Então a gente pode botar o 10 mil aqui, ó. Porque está em 10 mil o número, a seguinte fração, ó. A gente não sabe a quantidade, né, de acidentes no total. Mas a gente sabe que é em 10 mil, que o número que está lá é 296, ok? Então, nota que a gente pode simplificar essa fração aqui. A gente pode até, ó, uma forma fácil é cortar a quantidade de zeros, ok? Isso vai ficar aqui, ó, 1 vezes x vai ser x. 50 vezes 296, pessoal, vai dar 14.800. Finalizando assim o nosso item A. O item B, pessoal, a gente vai ter um pouco mais de informação, certo? O item B diz assim, ó. Calcule o número de acidentes com vítimas, certo? Ocorridos em Campinas. E aí vale o ponto interessante você verificar o gráfico. O gráfico nos traz a quantidade de acidentes pontilhados sem vítimas. E o total de acidentes tem esse traço preto. Então, a gente vai fazer essa diferença para descobrir a quantidade de acidentes, né, pessoal, com vítimas. Então, é fácil, é simples. O total nesse ano, nesse 2002, foi 334, total. E sem vítimas foi 274. Então, fazendo essa subtração, ó, 0, 13 dividido para menos 7, 6, vem 1 para cá. Então, a gente vai ter 60 acidentes com vítima, ok? E aí, pessoal, analisa o que? Ah, professor, agora é só fazer que nem o item A? Cuidado, pessoal. A frota é menor 4%. Então, é 4% de... A gente vai tirar de 500 mil. Nota que 1% de 500 mil é 5 mil. Então, 4% é 20 mil. Né? 4 vezes esse 1%. Por isso que é importante porcentagem, pessoal. Você trabalhar porcentagem. Então, a gente vai ter, fazendo a subtração, a gente vai ter uma frota de 480 mil. Isso de 10 mil, ó. Que em 10 mil o gráfico lá nos mostra. Isso vai ser quem? X sobre 60. Simplificando, ó, a gente vai ter 1 vezes x vai ser x. 48 vezes 60, a gente vai obter o número de 2.880 pessoas. Acidentes, ok? Finalizando assim a nossa terceira questão, pessoal. Vamos agora para a nossa quarta questão, ok? Quarta questão, que é a questão 25ª, também traz o item A e B, diz o seguinte. Um carro irá participar de uma corrida que terá 70 voltas. Então, vamos colocar essas informações, certo? Nossa quarta questão. Vamos ter 70 voltas. Ok? Vou botar só um P. Não. Bem explicado, né? E a pista, ela tem 4,4 km de extensão. Ok? E aí, esse carro, pessoal, que a gente vai utilizar, digamos assim, ele tem um consumo de 1,6 km por litro. Nota que essa a grandeza aqui já mostra até como é que a gente calcula esse número, certo? É quilômetros por litro.
E o seu tanque cabe 60 litros, ok? Beleza. São as informações que a questão nos dá. Vamos só trocar de caneta. Diz assim, ó, o item A. Supondo que o carro iniciará a corrida com o tanque cheio, certo, pessoal? Quantas voltas completas ele poderá percorrer antes de parar para o primeiro reabastecimento? Ok, pessoal? Então, ó, vamos analisar o seguinte, pessoal. Nós sabemos o que? Para a gente começar esse cálculo, nós precisamos saber quantos quilômetros esse carro vai fazer com o tanque cheio. Nota que para a gente descobrir quanto é, a gente sabe que esse número é a divisão de quilômetros por litro. Isso vai dar 1,6, ok? Então a gente quer saber quantos quilômetros vai rodar com esse tanque, para a gente saber o número de voltas, né? Então, ó, isso aqui é fácil. O km dividido por 60 litros. Isso vai dar 1,6. Nota que a gente pode botar isso aqui simplesmente para a gente colocar aqui para a gente ver essa multiplicação, certo? Você poderia transformar isso aqui também em outra fração, ok? Mas sem problemas. Multiplicando cruzado aqui, ó, regra de 3, a gente vai ter a quantidade de quilômetros, vai ser igual a aproximadamente, pessoal, 96 quilômetros, certo? Isso 96. Agora analise o seguinte. Se a gente tem uma pista de 4,4 km e a gente vai rodar 96 km, a gente pode dividir isso aqui, ó. E dividindo 96 por 4,4, a gente vai ter 21,8 aproximadamente, certo? Essa divisão nos mostra que a gente vai dar 21 voltas e mais um pouco para gastar esse combustível, certo? Só que, pessoal, a gente vai dar a volta completa, porque vai que o pit stop não é onde termina esse 0,8. Então, resposta, 21 voltas. Ok? Nosso item A. O nosso item B, pessoal, diz o seguinte. Qual é o volume de combustível que será gasto por esse carro? Ok, pessoal? Então, analise o seguinte. A gente tem que saber a quantidade de voltas, de quilômetros que a gente vai dar fazendo esse percurso todo da corrida. Então, para isso, ó, a gente tem essas duas informações. A pista é desse tamanho, 4,4 km, e a gente vai dar 70 voltas. Fazendo essa multiplicação, ó, 4,4 vezes 70, isso vai dar 0, isso vai dar 28, 0, 28. Isso vai dar 0, 8, 10 vai 1, 30. Então a gente vai ter aproximadamente, ó, uma casa decimal, a gente vai ter 308 quilômetros, ok? Desses 308 quilômetros, lembra da razão que nós temos? A gente quer saber quantidade de litros, ok? Então, ó, quilômetros por litro, a gente vai fazer isso em 1,6, né? Quilômetros por litro. Eu sei a quantidade de quilômetros. 308, desculpa. E o litros eu não sei. Eu vou colocar só a letra L aqui para a gente saber o total. Isso vai ter que dar 1,6. Fazendo essa regra de 3, ó, de 3 aqui, lembra? A gente vai multiplicar cruzado. Então vai ser 1,6 L igual a 308. O litro vai ser igual a 308 dividido para 1,6. Pessoal, notem que isso aqui a gente pode fazer sem necessariamente usar a regra de 3. Aparentemente a gente não usa, mas né, a gente acaba utilizando. Fazendo essa divisão, a gente vai ter 192,5. Eu não vou me adentrar para o vídeo não ficar tão extenso, certo? Mas é muito importante saber fazer essas divisõezinhas, ok, pessoal? A nossa última questão, a questão 5, que no caso é a nossa 26ª, ela diz assim, ó, um carro bicombustível, né, é capaz de percorrer 9 quilômetros com 1 litro de álcool, certo? Isso sendo álcool. E 12,75 quilômetros com 1 litro de gasolina, certo?
Aí a pergunta é, o item A nos traz quantos quilômetros esse certo carro consegue percorrer cada litro com gasolina C, que é aquela que vende nos postos, que contém 80% de gasolina e 20% de álcool. Nota que a gente vai fazer isso aqui separado, pessoal. Ok? Note o seguinte, ó. A gente teria 12,75 quilômetros com 1 litro de álcool. Mas nota que a questão diz que é 80%. Isso aqui a gente pode transformar num número decimal. 0,8. Isso a gente não sabe quanto roda com 1,8. Regra de 3. X vezes 1 vai dar X. É 12,75 vezes 8 vai dar 10,2. Ok? De novo, eu não vou me adentrar nessa multiplicação, porque o vídeo vai ficar muito extenso, ok? Isso de gasolina. Agora vamos saber de álcool. Seria 9 litros, aliás, seria 9 quilômetros para 1 litro. Mas nós já sabemos. Nós sabemos que é 20% de álcool. Transformando isso em decimal, ó, porcentagem, 0,2 para x. X vezes 1. Vou até colocar um y, certo, pessoal? Y é igual 9 vezes 0,2, ó. Se fosse 2, 18. Uma casa decimal, 1,8. De álcool. Juntando esses dois, essa quilometragem, a gente vai ter 10,2 mais 1,8. 10 vai 1, 2, vírgula abaixo de vírgula, a gente vai ter 12 quilômetros, ok? Finalizando a nossa correção, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foram as questõezinhas mais elaboradas, eu sei, mas é importante que você busque cada vez mais desafios, ok, pessoal? Então, já fica aqui o meu abraço para vocês. Espero que vocês tenham acompanhado os vídeos. E até o próximo vídeo, ok? Até mais!